Sonic Racing Crossroad é o jogo mais recente de corrida da série Sonic, e com ele traz mecânicas passadas da franquia junto com a sua inédita e principal mecânica, os Crossroads. Mundos entre a primeira e terceira volta, onde você é completamente levado a outro mundo. Mas quem liga pra isso? Vamos focar em só uma dessas mecânicas. E elas são as... Extreme Gears. Olá, eu sou o Jorno, e bem-vindo a uma análise de anéis. E neste vídeo eu irei tentar prever como o time por trás de Sonic Crossroads irá trazer o estilo de Extreme Gears, pranchas que foram utilizadas na série Riders, que estão retornando junto dos estilos de avião e barco do All-Star Transform. Com as Extreme Gears aparecendo no menu de continuação como estilo Boost, como será que serão adaptadas? Bem, é isso que a gente vai descobrir. As Extreme Gears na série Riders são separadas em 3 estilos diferentes: velocidade, voadora e poder, todas dando oportunidade do jogador cortar caminho durante a corrida, sendo usando rails, voando brevemente, ou até mesmo quebrando parte da pista para rotas que somente aquele estilo pode utilizar. Tudo enquanto usa um único sistema de combustível, o ar, que permite que o jogador faça drifts, pulos e boosts, que não só servem para ficar mais rápido, mas também são a sua principal forma de atacar outros jogadores. Todas essas mecânicas consomem o seu ar, e o jogo te dá 2 maneiras de recuperar ele. A maneira mais fácil é usando postes que estão espalhados pelas pistas, que recuperam totalmente a sua barra de ar, porém restringindo o seu movimento até que ela se complete, deixando a oportunidade de outros jogadores poderem ultrapassar você na corrida. Já a segunda, mais difícil, é as manobras, que você pode usar tanto depois de rampas, pulos ou até atrás de rastros que outros jogadores deixam, necessitando uma boa habilidade com as mecânicas do jogo. Porém, eu acho bem possível, na verdade provável, que o Crossroad traga as Extreme Gears, mas não seu sistema de ar. O que é bem estranho, porque essa é a mecânica principal do Riders. Mas como as Extreme Gears são só um veículo secundário num jogo que já é sobre tantas mecânicas passadas, eu acho que não vão adaptar um por um, mas em si incorporar essas mecânicas já estão na Extreme Gears em vários outros do jogo. Por exemplo, as transformações de barco e avião do Transform voltam, mas com algumas mudanças nos seus controles. Anteriormente era possível ser usado um drift tanto na água quanto no ar, com o do ar sendo um pouquinho mais leve e dando controle suficiente para o jogador esquivar de ataques aéreos, já o do barco sendo mais pesado que o carro normal, mas ainda assim servindo seu papel como um drift. Mas já no Crossroad, essa mecânica foi mudada, com o barco agora podendo dar pulos e o avião podendo dar boosts aéreos. E como o avião se assemelha a sessões de Extreme Gears voadoras. No início eu até pensei que essas mudanças serem porque as sessões de transformações são bem mais curtas que eram no Transformers, mas agora eu percebi que as Extreme Gears têm mecânicas semelhantes com essa, com um pulo do barco focado em truques, se assemelhando como você pode fazer os truques fora de rampas e até rastros de outros players no Riders, e as sessões de avião parecerem controlarem bem parecidas como as Extreme voadoras funcionavam. E também esse boost espontâneo se assemelha a como o jogador no Riders pode dar boost contanto que você tenha a sua barra de boost, assim fazendo como se fosse uma espécie de fusão desses estilos. Como falei antes, o sistema de ar é bem importante para a gameplay das Extreme Gears, mas como mantê-lo sem ter que reestruturar o jogo inteiro? Bem, simples, você substitui ele. E eu acho que um sistema de anel é uma maneira perfeita para manter esse aspecto, só que bem simplificado. Os anéis no jogo não são consumidos pelo tempo, nem ao fazer ações como boost, drift ou pulos. Eles apenas são tirados do jogador caso eles colidem com paredes ou até sejam acertados por outros jogadores com itens. Os anéis gradualmente aumentam a velocidade do jogador, dependendo da quantia que é coletada, entre 100 até 200, dependendo se seu carro tem melhoria. Então o jogo de balanceamento de coletar recursos e mantê-los pode até continuar, mas de uma maneira bem simples. Bem, claramente os status das Extreme Gears vai ser focado na sua própria classe, o Boost. E eu espero que a sensação de usá-la seja bem focada no Drift. Na série Riders, os drifts te possibilitam um boost bem forte em uma direção, que no começo parece bem incontrolável, mas após dominar as pistas e o controle do jogo, se torna cada vez mais satisfatório.
E eu espero que eles traduzam isso com um veículo que possui grande benefício em conseguir velocidade, mas tem uma certa dificuldade em manter essa velocidade, com um peso maior em curvas, sempre balançando entre truques aéreos, boost, drifts e tentar sempre manter a sua posição. Assim, mantendo aquele jogo de equilíbrio que a série Riders sempre teve. Enfim, eu me sinto bem confiante em dizer que os desenvolvedores levaram em conta tudo que faz o estilo do Riders ser único, misturou com outras mecânicas passadas dos jogos, fazendo que o jogo seja congruente e balanceado. Tirando os itens, por favor, que a beta não seja como o jogo final vai ser. Rebalanciem os itens, por favor, rebalanciem os... Enfim, tudo que me leva agora é desejar que o estilo visual do Riders seja traduzido também, porque, mesmo não tendo nada a ver com gameplay, foi parte da razão de muita gente dar uma chance pro estilo de gameplay. Bem, é isso. Vejo vocês na pista de corrida. Até mais!